Graças te dou pela oportunidade qual o Senhor nos desse, ó Deus, de viver, de poder, ó Deus, contemplar mais uma vez a tua obra, que, ó Deus, é este mundo o qual o Senhor, ó Pai, permitisse que nós estivéssemos. E aqui nós estamos, Senhor, louvando e bendizendo o teu santo nome, o qual é digno, ó Pai, de toda a honra, toda a glória, pois o Senhor nos concedeste a vida, a salvação, Senhor. Por isso, ó Pai, confiamos em Ti, no Teu poder, entregamos nossas vidas e o nosso louvor e nossas orações. Muito obrigado, Senhor, por quem Tu és em nossas vidas. No Filho amado Teu, Jesus. Amém. Amém, amém, amém. Pode se assentar, queridão, queridona. Vai ter que aumentar um pouco aí. Se puder, me dá mais retorno, Luiz. Muito bem, amados. Abra sua Bíblia em Neemias, capítulo 5. Podendo aumentar mais um pouco, só o meu retorno, só. Neemias, capítulo 5. Melhor, melhor. Porque aqui eu preciso de concentração para ouvir bem, para não... Corrupção nossa de cada dia, amados. Olha só. Nós estamos estudando o livro de Neemias nessa série de mensagens. E eu entendo que é de uma importância capital termos esse livro como sendo o livro do nosso recomeço como igreja, no que diz respeito à nossa dinâmica presencial. Muita coisa está voltando ao normal, muita coisa vai voltar por esses dias. E fato é que nós somos agentes de transformação neste mundo. Nós temos uma responsabilidade muito grande de sermos aqueles a quem o Senhor vai contar para restaurar. Vai ter que diminuir por causa do ruído aqui, né? Para restaurar as nossas famílias, para restaurar nosso bairro, questões relacionadas à nossa cidade, ao nosso país e ao mundo. Neemias é um livro provocante, porque é um livro que fala da missão de um homem que conseguiu levar a cabo algo que em uma centena de anos outros homens haviam tentado, mas sem sucesso. A construção dos muros da cidade de Jerusalém. Nós estamos falando do século V antes de Cristo, e uma obra que consistia de 2,5 a 4 quilômetros de circunferência. Uma obra que exigiu, amados, a liderança, o gerenciamento de 40 a 41 grupos de trabalho durante 52 dias. Domingo passado, no capítulo 4, eu abordei a questão da oposição externa. Falei do quanto foi difícil para Neemias chamar o povo, exortar o povo a se manter focado, ligado naquela construção. Porque os opositores estavam acesos. Sanbalate, Tobias, Gésem, os árabes, os astoditas, todo aquele pessoal. Vimos que a estratégia inicial dos opositores foi a intimidação pela zombaria, pelo escárnio. Isso não funcionou porque Neemias respondeu com oração. E aí então houve ameaça de violência física. E aí Neemias então armou o povo e cada um trabalhava com uma colher de pedreiro na mão e uma espada na outra. Antes que alguém busque nesse texto a base para armar a população, esse é o contexto aqui específico, tá ok? Nós estamos tratando de uma narrativa histórica muito bem circunscrita
a esse contexto aqui. Houve necessidade aqui de armar a população. Repito, aqui. E o princípio que a gente aprende é o princípio da vigilância. Todos precisavam trabalhar. Além da questão das trabalhar com atenção, houve turnos onde de dia a pessoa trabalhava, um grupo trabalhava na obra, à noite trabalhava de vigia. E quem trabalhava à noite de vigia, trabalhava, enfim, dioturnamente. A pressão pelo trabalho foi tão incrível que não dava tempo nem de trocar de roupa. O texto vai dizer de modo claro aqui no versículo 23 do capítulo 4. Por quê? Porque uma das formas da gente vencer a oposição é trabalhando. Porque a gente não dá tempo para que os nossos inimigos, opositores, se levantem. Foi assim que aconteceu. Mas, contudo, todavia, porém, entretanto, pior do que a oposição externa, agora nós vamos ter de lidar e relacionar aqui ao texto a oposição interna. É a corrupção, que de certo modo fazia escoar recursos que já eram poucos, recursos que deveriam ser dados a que todos tivessem o suficiente para a sobrevivência. Mas nós estamos agora lidando com uma seguinte questão. Os pobres estão cada vez mais pobres e os ricos cada vez mais ricos. Ainda bem que é só naquele tempo que acontecia isso. Coisa triste, né? Por isso que eu coloquei o tema de a corrupção nossa de cada dia. Nós vamos nos identificar, amados, nesse texto, com esta mensagem. E eu vou tomar um cuidado assim muito grande para não ficar lendo reportagem de jornal. Você veio na igreja para você ter paz, para você ouvir uma coisa boa, e eu vou falar sobre corrupção. É uma coisa que você está vendo no jornal todos os dias. Mas, amados e amadas, a atitude deste homem, Neemias, tem que ser a atitude da igreja neste tempo. Precisamos nos levantar contra a corrupção. Não basta, amados, dizer eu não sou corrupto. Você tem que ser contra a corrupção. Não adianta você não roubar. Você não tem que deixar roubar. Nós falamos, não, eu não roubo, mas se alguém fizer, eu vou ficar na... Não. Neemias aqui teve uma postura ativa. E tomou assim, algumas atitudes que eu gostaria de compartilhar com você. Então vamos ao texto, por favor. Neemias, capítulo 5. Abra a sua Bíblia, acesse a sua Bíblia, mas fique ligado naquilo que Deus tem para falar a todos nós. Surgiu então uma grande queixa do povo, dos homens e de suas mulheres contra os seus irmãos judeus. Pois havia alguns que diziam: nós, nossos filhos e nossas filhas, somos muitos, precisamos de trigo para comer. Havia também os que diziam: penhoramos os nossos campos, as nossas vinhas e as nossas casas, para conseguir trigo para comer. Havia ainda outros que diziam: tomamos dinheiro emprestado, até para pagar o imposto do rei sobre as nossas terras e as nossas vinhas. Nós e nossos compatriotas temos o mesmo sangue, e nossos filhos são como os filhos deles,
E mesmo assim estamos sujeitando nossos filhos e nossas filhas à escravidão. E de fato, algumas das nossas filhas, olha que triste, amados, já foram entregues à escravidão. Não podemos evitá-lo, pois nossas terras e vinhas pertencem a outros. Ao ouvir essas reclamações e acusações, fiquei furioso. Analisei tudo e depois adverti os nobres e oficiais. Disse-lhes: estais cobrando juros dos vossos compatriotas. Por isso convoquei uma grande assembleia contra eles. E disse-lhes: nós, segundo as nossas posses, compramos de volta os nossos irmãos judeus que tinham sido vendidos aos outros povos. E agora vendestes os vossos irmãos? Assim eles teriam de ser vendidos a nós novamente. Eles então se calaram e não tiveram resposta. E eu prossegui: não é bom o que fazeis. Acaso não devis andar no temor do nosso Deus para evitar a zombaria dos outros povos, os nossos inimigos? Também eu, meus irmãos e meus ajudantes, lhes emprestamos dinheiro e trigo, mas vamos deixar de cobrar juros. Devolvei-lhes hoje os seus campos, as suas vinhas, os seus olivais, as suas casas, como também a 100ª parte do trigo, do dinheiro, do trigo, do vinho e do azeite que deles tendes exigido. Eles disseram: devolveremos tudo o que pediste e não exigiremos nada deles. Faremos o que nos pediste. Chamei então os sacerdotes e os fiz declarar, sob juramento, que fariam conforme prometeram. Sacudi a dobra do meu manto e disse: assim Deus sacuda da casa e das posses todo homem que não cumprir essa promessa. Seja tal homem assim sacudido e esvaziado. E toda a assembleia disse: amém, e louvou o Senhor. E o povo cumpriu o que tinha prometido. Além disso, desde o dia em que fui nomeado governador na terra de Judá, desde o 20º ano até o 32º ano do rei Artaxerxes, isto é, por 12 anos, nem eu, nem meus irmãos comemos a comida separada para o governador. Mas os governadores anteriores oprimiram o povo, tirando-lhe a comida e o vinho, além de 40 ciclos de prata. E até os seus auxiliares dominavam o povo. Mas por temor a Deus, eu não agi assim. Olha só, por temor a Deus, eu não agi assim. Ao contrário, eu prossegui na construção deste muro, e não compramos nenhum pedaço de terra. Todos os meus auxiliares se ajuntaram ali para o trabalho. Além disso, preste atenção, 150 homens dos judeus e os seus oficiais sentavam à minha mesa para comer, além dos visitantes de outras nações ao redor de nós. Todos os dias, um boi e 6 das melhores ovelhas e aves eram preparados à minha custa. E de 10 em 10 dias eu recebi uma provisão especial de toda a qualidade de vinho. Mas nem por isso exigi a comida separada para o governador, pois as exigências que pesavam sobre o povo eram demasiadas. Olha só. Ele não pedia aquilo que lhe era de direito, pois as exigências que pesavam sobre o povo eram demasiadas. Lembra-te de mim, para o meu bem, ó meu Deus, e de tudo quanto tenho feito a favor deste povo. Que a palavra de Deus lida venha criar carne
no nosso coração. Amém? Não roubei o tanto que esse aí roubou, disse o ex-prefeito sobre o atual no interior do Piauí. Fui prefeito 3 vezes, sei do sofrimento, mas também não roubei o tanto que esse aí roubou, não. Esse é descarado. Está afundando Cocal. Mas ele insistiu ainda. O público em palmas e risos, palmas e risos. E ele continuou. Eu posso até ter tirado alguma coisa, dado para os pobres, que na verdade ninguém pode ser tão sincero. Se eu tivesse sido tão direito, eu não tinha ido preso, né? Se eu fui preso, tem um motivo. O mais político que rouba para dar para o povo. É difícil o cara roubar para si. Esse daí não. Esse roubou para ele. A maior mansão da cidade de Cocal é a dele. Você deve ter acompanhado esse disparate dito pelo tal José Maria Monção, ex-prefeito de Cocal, interior do Piauí. Mas nós estamos, nesta noite, diante de um oposto a esse tipo de comportamento. É importante a gente relembrar que, no capítulo 3, Neemias mostrou os recursos que ele usou para mobilizar o povo, né? Ele coordenou o povo, ele fez com que todos cooperassem. Muitos começaram o trabalho na frente das suas casas, famílias inteiras trabalharam, homens, inclusive mulheres, sacerdotes, comerciantes, ourives, perfumistas, que seriam os nossos farmacêuticos. Todo mundo trabalhou. No capítulo 4, diante de intensa oposição, que provocava desânimo, confusão, ameaça e destruição, Neemias encoraja o povo, dizendo: não vamos parar a nossa construção. Mas agora, amados, há um perigo mais difícil de ser enfrentado: a usura dos ricos, daqueles que querem ser mais ricos ainda do que já são. Deixa eu só compartilhar algo aqui, primeiro ponto, João Marcos, mas antes a grande ideia, né? Vamos lá. Quem não ouve a queixa dos empobrecidos, perdeu a sensibilidade espiritual e tornou-se algoz do seu próprio irmão. Capítulo 5 de Neemias é a queixa dos pobres. E a gente precisa ficar sensível ao clamor dos pobres. Tiago tem um capítulo 5, fala algo sobre o clamor daqueles que trabalhavam e cada vez mais eram empobrecidos por conta da ganância dos poderosos. Nós sabemos, amados, que desde que o mundo é mundo, sempre nós temos os mais pobres. O próprio Jesus disse: os pobres sempre tendes convosco. Só que ele não disse num tom dizendo o seguinte: não se pode fazer nada. Mas Jesus disse num contexto em que uma mulher empobrecida derramou sobre os seus pés toda a sua economia de um ano de trabalho. O próprio Jesus disse no Sermão das Bem-aventuranças: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Há um texto da palavra de Deus que diz que nós precisamos ouvir o clamor dos pobres. Vários textos, na verdade. Um outro diz: quem dá aos pobres, empresta a Deus. Me parece, amados e amadas, de que, por alguma razão, as pessoas, ao assumirem cargos públicos, se esquecem
dos empobrecidos. Mas não precisamos focar apenas nos que ocupam cargos públicos, porque essa grande queixa aqui, dá um clique aí, João, a primeira foto que eu quero que você tire com o seu celular no texto, está justamente nos primeiros 5 versos, que é a grande queixa. Versículo 1, a queixa do povo, dos homens e de suas mulheres. Um grande clamor, uma grande queixa. Esta queixa estava levando este povo às lágrimas, ao choro. É provável, amados, e um comentarista vai concordar com isso, de que essas queixas dos versos 1 a 5 sejam expressões da situação desesperadora que estes estavam. E eu tenho um palpite, amados, que um ou outro comentarista concorda, que a ênfase no versículo 1, queixa do povo, dos homens e de suas mulheres, eu enfatizaria as mulheres. As mulheres estavam clamando mais. Por quê? Porque as mulheres estavam sensíveis por conta dos seus filhos. Faz o que você tiver que fazer e quiser fazer como uma mulher, mas não mexa com os filhos dela. O pai seria o ideal que fizesse isso, é nobre e é bíblico até, deixar de comer para dar para o filho. Mas a mãe faz isso normalmente. O pai precisa de um esforço, mas a mãe faz normalmente. Está acostumada. É o instinto materno. Eu tenho um palpite, Jorge, que quem gritou mais foram as mulheres. Por que eu deduzo isso? Por causa do versículo 2. Pois havia alguns que diziam, nós, nossos filhos e nossas filhas, somos muitos e precisamos muito de arroz. O arroz está caro. De trigo para comer. A sequência, amados, é macabra, mas é clara. Faltava alimento adequado. Obviamente, havia fome. Se falta comida, tem que vender o que tem. Quando vende tudo que tem dentro de casa e ainda está com fome, vende o quê? A casa. Eles começaram a vender os campos para obter dinheiro, para poder comprar grãos e pagar impostos. Impostos ao rei Artaxerxes, que era um imposto pequeno, considerando aos moldes de hoje, né? 1% ao mês. Quem dera se no Brasil o imposto fosse 1% ao mês, né? 12% ao ano, ao todo. Mas para um pessoal já empobrecido, que não tinha nada, a gente costuma dizer, fulano de tal vende o almoço para comprar janta. Quando tem o almoço. Fernando, e quando não tem nenhum almoço? E aí as mulheres começaram a cutucar os homens, digo eu, pelo menos é a minha inclinação ao ler o texto, tanto os homens quanto as mulheres. Por quê? Porque devido à perda dos campos, olha só a sequência macabra, e a incapacidade de pagar o empréstimo, as hipotecas, os aluguéis, os filhos e filhas estavam começando a serem vendidos e vendidas em escravidão. Os homens para o trabalho braçal do campo e as mulheres para o trabalho no lar. Amados e amadas, fotografa essa cena comigo. É uma grande queixa. A queixa de uma classe, amados e amadas, que estava cansada de sofrer. Vozes estridentes. Mulheres chorando aos prantos. E no Oriente Médio, você já viu como as mulheres choram no Oriente Médio? A dor da alma. Neemias, então, encontrou-se diante, amados e amadas, de uma situação que poderia vir a ficar perigosa. E os ricos? Aí você deve estar pensando, mas pastor, se eles voltaram do exílio, por que tinha rico? É importante lembrar rapidamente, não vou poder
entrar em detalhes. Foram 3 levas. Em 538, 457, 444. Se você for ler o livro de Esdras, eles trouxeram, amados, quem voltou em 538 sob Zorobabel, ou 457 sob Esdras, foram pessoas, amados, que tinham algumas posses. E mesmo assim, à época de Zorobabel, o rei Ciro, por exemplo, tirou os utensílios da casa do Senhor, devolveu a estes. Além disso, que eu já vou estar falando que era, os homens que habitavam na Babilônia, e os judeus sempre foram muito bons comerciantes, né? Lembra daquele personagem do Chico Anísio, né? Melhor zero no nota do que prejuízo na bolsa, né? Então, os judeus sempre foram caracterizados, embora seja um estereótipo, mas é fato que o Senhor os abençoava com recursos. Eles tinham vasos de prata, bens, gado, coisas preciosas. Eu não vou ficar com detalhes, mas eles voltaram, olha só o pessoal que veio com Zorobabel, 30 travessas de ouro, 1000 travessas de prata, 29 facas, 30 bacias de ouro, 410 bacias de prata, 1000 outros utensílios, utensílio de ouro, de prata, 5.400, enfim. Eles tinham dinheiro. Se você for ver Esdras 2, Ageu, o profeta vai questionar, dizendo o seguinte: é tempo de vocês morarem em casas forradas. Se tinha casa forrada, é porque tinha dinheiro. Neemias, Esdras, Zacarias, enfim. Então, amados, veja só. Mercadores e trabalhadores e fazendeiros sofrendo com impostos exorbitantes. E aí, nesse clamor popular, eu idealizei um grito aqui. Pobreza, a gente até pode aceitar. Agora, miséria, não. Miséria, não. Judeus mais ricos explorando os menos abastados. Gente vendendo seus filhos e filhas para a escravidão. Tirou a foto? Dá um clique aí, João Marcos. Outra foto. A indignação. Indignação justa. Versículo 6 diz que ao ouvir essas reclamações e acusações, Neemias diz: fiquei furioso. Fiquei com raiva. Fiquei indignado. Fiquei irado. Você tem ficado furioso ao perceber tanta corrupção, tanta desigualdade em nosso país? Só pode sentir ira, só pode sentir indignação aquele que professa seguir os padrões de Deus, ainda que isso os comprometa a tomar determinadas atitudes. Porque não se trata de uma indignação, amados, do tipo ativistas de sofá, ativista de Facebook. Neemias não ficou só condenando a pobreza, não ficou só espalhando cartazes na cidade de Jerusalém, dizendo abaixa a desigualdade. Neemias não organizou, amados, uma passeata. Neemias falou o seguinte: eu vou chamar para mim essa responsabilidade. Vou fazer uma reunião. E ele também não agiu de maneira tresloucada. O texto vai dizer, amados, no versículo 7, analisei tudo. No hebraico, analisar tudo significa busquei conselhos comigo mesmo. É isso mesmo, é estranho, mas é isso mesmo. Isto é, eu me aconselhei a mim mesmo. Eu parei para pensar. Quando você for tomar alguma atitude na vida, se aconselhe a si mesmo. Para pensar.
Neemias fez isso e chamou quem? Chamou, versículo 7, os nobres, os oficiais, dizendo: vocês estão cobrando juros, e por isso que eu estou convocando uma grande assembleia, uma grande reunião. E Neemias faz questão de chamar, amados, a liderança da cidade, porque o exemplo precisa partir daqueles que ocupam cargos e funções de autoridade. Nós precisávamos, amados, multiplicar esta mensagem de hoje para chegar a todos os candidatos das próximas eleições. Você deveria compartilhar a todos os candidatos à vereança, candidatos ao poder executivo do município, para que estes entendam de que o exemplo precisa partir de cima. A quem muito é dado, muito será cobrado. Neemias falou o seguinte: eu vou chamar a atenção dos ricos, vou chamar sim, mas eu vou chamar primeiro a atenção das autoridades. Quer ser autoridade? Quer ser referência? Há uma baita responsabilidade sobre os seus ombros. Ser exemplo. Neemias, então, cobra deles de que os pobres precisam ser contemplados com justiça. Os pobres, amados, não precisam ser favorecidos. Os pobres precisam ser justiçados. Que seja feita apenas justiça a eles. Já é o bastante. Bom seria que o nosso país não precisasse de ações afirmativas para tentar resolver questões daqueles que têm baixa renda. O fato de nós termos necessidade de programas sociais no Brasil é uma lástima. Porque fica como que os pobres precisassem sempre da oferta, da esmola do poder público. Eu gosto muito quando alguém pede alguma ajuda, gosto muito é modo de dizer, tá ok, gente? Eu fico impressionado, melhor dizendo, quando alguém pede ajuda e fala: pastor, eu não quero só vir aqui e ter alimento. Eu preciso de trabalho. Eu preciso de dignidade. Eu preciso ter minha família de volta. Neemias identifica as raízes daquele problema. As raízes eram, dentre outros, a usura. Os nobres estavam cobrando juros, estavam sendo penhoristas, agiotas dos seus próprios irmãos, estavam emprestando dinheiro com a melhor garantia para eles e os piores motivos para os outros. Versículo 8. Nós, segundo as nossas posses, compramos de volta os nossos irmãos que tinham sido vendidos. E agora nós estamos vendendo os nossos irmãos novamente. E eles ficaram quietos. Não tinha o que falar. Versículo 9. Não é bom o que vocês estão fazendo. Vocês não deviam andar no temor de Deus para evitar a zombaria dos outros povos? Versículo 10. Neemias reconhece que ele mesmo já tinha errado. Eu e meus irmãos e meus ajudantes também prestamos dinheiro e trigo, mas vamos deixar de cobrar juros. Emprestar dinheiro a juros, amados, é usura. Esse é o nome do pecado. É se favorecer da miséria do outro, de uma posição que o outro tem já de inferioridade. É pecado emprestar dinheiro a juro. Ou você empresta pau a pau, ou você não empresta. Quem empresta dinheiro a juros é banco, que é um ladrão oficial, institucional. Você já viu algum banqueiro em crise? Não tem. A Bíblia é clara, amados. Eu poderia estar citando vários textos aqui, e você sabe que a Bíblia condena você ser fiador. A Bíblia condena você emprestar dinheiro a juros. A Bíblia condena você pagar suborno.
Vocês estão comigo, gente? Eu estou falando uma loucura. É fato. Por quê? Porque você precisa respeitar. Amós é o profeta que vai dizer de que os pobres estavam sendo vendidos por um par de sapatos, amados. As mulheres, como vacas de Bazã, eram todas emperequitadas, com batom vermelho, roupas esvoaçantes, enquanto as mais pobres estavam passando por necessidades. A situação é tão séria, Dani, me permita que eu sei que eu vou mexer com a estrutura de vocês, que quando Babilônia tomou Jerusalém, em 586, houve pelo menos um caso, Lamentações de Jeremias registra, mas pode ter tido tantos outros, de uma mãe combinar com a outra mãe. A gente mata o meu filho primeiro para comer e depois mata o seu. Me permita, eu sei que é uma expressão duríssima, mas está na Bíblia. Amados, usura. O outro problema que havia aqui é a falta de amor. Tanto é que Neemias fala o seguinte: será que vocês não querem, não deviam andar no temor do nosso Deus? Versículo 9. Os opressores aqui são irmãos dos oprimidos, amados. Afinal de contas, todos nós somos irmãos, mas aqui era muito mal, porque era um povo só, cara. E o interessante, preste atenção, se isso não fosse o bastante, os opressores e os oprimidos estavam construindo o mesmo muro. O opressor estava ali, passa o martelo, passa o serrote, me ajuda aqui. Na obra estava todo mundo junto, no trabalho estava todo mundo junto, mas quando voltava para casa, um comia filé mignon, o outro comia sardinha em lata. Você lembra de sardinha em lata, né? Esses dias eu falei com a Débora, eu queria comer sardinha em lata, né? Mas quando tinha, a situação estava tão difícil que eles não tinham trigo para comer, os pobres. E aí na falta, abriam a despensa, tudo vazio. Fulano, vá trabalhar um pouco mais na obra, no lugar do ciclano, porque ele combinou que se você pegar o turno dele, ele vai te dar um dinheiro e você traz para a gente poder comprar pelo menos um fubá para fazer bem ralo, com água, e passar para dentro. Já tomou a água com fubá, ralo, para tentar matar a fome? Fome é uma coisa, Luiz. Graças a Deus, eu creio que você não teve esse desprazer. A fome não deixa você dormir, eu também não, graças a Deus, mas relatos, né? A fome não deixa dormir, a fome é algo terrível. Angustia. Havia também falta de temor a Deus, amados. Quando o homem não teme nem a Deus, a vida perde os referenciais. E Neemias então diz o seguinte, amados, versículo 12, versículo 11: devolvei-lhes hoje os campos, as vinhas, os olivais, as casas. Dá também a 100ª parte do dinheiro, aquele 1% que eu falei, do trigo, do vinho, do azeite. Vão lá e devolvam. E aí no versículo 12, todo mundo ouviu a voz de Deus, né? Do homem de Deus, falou: devolveremos tudo o que pediste, não exigiremos nada deles, faremos o que nos pediste. Aí Neemias chama os sacerdotes e fala o seguinte: vem cá, está vendo esse manto aqui? Era uma roupa que sobressalente. Estou sacudindo aqui, tá? Está vendo, sacerdotes? Estou sacudindo aqui. Se esses homens não cumprirem isso, que Deus faça assim com eles. Sacuda eles, mate os filhos, a esposa, acabe com a raça deles. É forte, né? Por quê? Porque Neemias, amados, precisou fazer, é um termo do direito, esse que eu vou usar aqui. Me permita, Beto, entrar na sua área.
Neemias propôs uma concertação social. O que é concertação? É a conciliação. É quando se reúne, concertação social, né? Organizações sindicais, os empresários, para tentar entrar em acordos, em consensos. Neemias fez isso aqui, uma baita concertação social. Aí, depois dessa atitude toda, no versículo 13, o povo respondeu dizendo, amém. Versículo 14, versículo 13, e o povo cumpriu o que tinha prometido. Mas deixa eu só fazer um parênteses aqui, olha para mim. Para fazer essa reunião aqui, essa assembleia, o trabalho do muro precisou parar. Ou nem? A obra estava tudo cronometrada. Mas por que precisou parar? De que adianta construir o muro da cidade se dentro do muro tem gente explorando uns aos outros? De que adianta? Eu fico imaginando, amados e amadas, você na sua casa. Você não quer parar a obra da sua casa, mas de que adianta você construir uma casa e depois não ter um lar para morar nela? Para com a obra e conserta. Conserta. Faz as pazes com o marido, chama os filhos para uma concertação familiar. Tenta ajudar, amados. Tem coisa, amados, que a gente não quer parar, mas precisa parar, porque é coisa séria. De que adianta construir os muros e aí depois ter uns homens engalfiando uns aos outros? Tem que parar. Tem coisas, amados, que a gente precisa parar. Deus parou o mundo nessa pandemia justamente para que a igreja parasse e consertasse as coisas. Estava muito show, estava muito espetáculo, as pessoas estavam vindo como encontro social, estava tudo bom, mas muito superficial, muito sem compromisso, muito sem vida com Deus. Aí veio a pandemia, parou, espalhou, e agora vamos lá, agora vamos voltar, vamos consertar. Consertação espiritual. O Brasil precisa de uma concertação nacional. A meu ver, nós precisamos parar tudo. Para tudo. Deveria parar o Congresso Nacional, deveria parar o Palácio da Alvorada, deveria parar o Palácio das Laranjeiras. Está parado também, porque não sabe se um entrou, o outro também vai para sair. Mas tinha que parar tudo e falar o seguinte, gente, vamos ver, como é que é? Vamos parar com essa roubalheira ou não vamos? Destitui todo mundo. Para. Dos 27 estados, gente, mais o Distrito Federal, todos tiveram processos relacionados a desvios de verbas, amados, nessa pandemia. Todos, eu falei todos. No Rio, essa semana, o secretário da Educação do Estado foi preso. A gente fica assim, meu Deus, quando que vai parar esse negócio? Vai ter que prender todo mundo e depois solta os inocentes. Vai precisar contar. A máxima agora não é o seguinte, vamos ver quem é culpado, Gisele. Agora vamos ver quem é inocente. O inocente é que é exceção. Precisamos de uma concertação nacional. Mas, amado, olha para mim, se você crê no seu coração, diga, Deus está fazendo uma concertação em nosso meio. Ele está fazendo. Eu posso não entender, você pode não entender, mas Deus está fazendo. Enquanto nós estamos parados, Deus está fazendo. A providência de Deus está ativa. Deus não está dormindo. Tem alguma coisa que Deus está fazendo. O que eu quero, eu digo para Deus, Deus, eu não quero nem entender o que o Senhor está fazendo. Eu só quero o seguinte, não me deixa de fora daquilo que o Senhor está fazendo no mundo. Como eu aprendi com a irmã Alzira. E por último, outra foto que eu quero que você tire.
o exemplo da liderança pública. Neemias. Versículo 14. Além disso, desde o dia que fui nomeado governador na terra de Judá, desde o 20º ano até o 30º ano, ele foi governador por um período, 12 anos, depois ele volta para a corte, fica um tempo lá, depois ele retorna. Nem eu, nem meus irmãos comemos a comida separada para o governador. Havia uma verba de gabinete, que era comida separada para o governador. Ele disse não. Não tem condições de pedir comida reservada, você tem tanta gente com fome. Por temor a Deus. Mas os governadores anteriores oprimiram o povo, tiraram comida, vinho, 40 ciclos de prata. 40 ciclos de prata é muita coisa. Até os seus auxiliares dominaram o povo, mas por temor a Deus eu não agi assim. Amados, como seria bom se nós tivéssemos líderes políticos em nossa nação que temem a Deus. Mas não é uma coisa assim para fora, da boca para fora, não é uma coisa eleitoral, não é uma coisa mimetizada, não é uma forma... Não, é temor mesmo, amados. Se os nossos políticos temessem mais a Deus, nós estaríamos muito melhores. O pão devido ao governador, ele disse não, eu não vou receber. Fato é que os governadores anteriores pilharam o povo, amados. Pilharam. E Neemias disse o seguinte, olha, por temor a Deus eu não fiz. Temor a Deus. Paul Freston vai dizer o seguinte, o valor que atribuímos ao veredito dos céus nos impede de fazer coisas que os outros fazem com a maior naturalidade. Eu vou repetir porque é forte, né? O valor que atribuímos ao veredito dos céus nos impede de fazer coisas que os outros fazem com a maior naturalidade. Salmo 111, 10. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Provérbios 1, 7 também. Neemias, amados, fez algo mais ainda. Algo que não, se já era louvável, preste atenção, o fato dele ter recusado a verba de gabinete, e ele não propôs nenhuma rachadinha, nem nada, ele falou, não vou receber. Se isso já era algo que, de fato, fazia com que ele fosse diferente, acompanha comigo aí, versículo 16. Eu prossegui na construção do muro e não compramos nenhum pedaço de terra. Isto é, nós não temos nenhum patrimônio no nosso nome. Mas não é nem patrimônio no nosso nome, porque tem político que não coloca no nome dele, coloca no nome dos outros. Nós não compramos nada. O meu interesse é público. Eu sou homem público e tenho compromisso com a causa pública. E se você acha que você já está quase que levantando e aplaudindo de pé Neemias, quase que lançando ele como candidato, tem mais um. Versículo 17. Além disso, 150 homens dos judeus e os seus oficiais sentavam à minha mesa para comer, além dos visitantes de outras nações ao redor de nós. Tudo, amados, à custa de Neemias. Neemias não precisava do dinheiro público, porque ele era bem sucedido, claro, ele era copeiro do rei na corte, ele tinha o suficiente para viver sem cobrar do povo. Então ele usou seus próprios recursos para alimentar a sua equipe de trabalho. Amados, 150 pessoas comiam na casa dele todos os dias. A filosofia de vida de Neemias era contrária ao sistema mundano de valores. Olha para mim, amados. Que governante nos nossos dias sustentaria 150 pessoas comendo na sua casa
todo santo dia. Preste atenção. A coisa é tão incrível que no versículo 18 tem um detalhamento disso, não é? Todos os dias. Obrigado. Todos os dias. Preste atenção. Era um boi por dia. Meu Deus do céu, hein? E 6 das melhores ovelhas, aves, e de 10 em 10 dias ainda tinha uma provisão especial de vinho. Pois as exigências que pesavam sobre o povo eram demasiadas. Max, Neemias pensava o seguinte: cara, se eu mandar esse para comer em casa, vai ser uma boca a mais na casa dele. Então eu vou aliviar a família, para a esposa comer melhor, para o filho comer melhor. Esse aí que está trabalhando comigo vai comer na minha casa. Amados, amados, amados. Por isso que Neemias termina dizendo: lembra-te de mim para o meu bem, ó meu Deus, de tudo quanto tenho feito a favor deste povo. Neemias vai repetir isso daqui 7 vezes no livro. Lembra-te de mim. Eu sempre vou fazer a conexão com o ladrão na cruz. Lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Gente, olha para mim, tem muita gente que é escravo dos contatos que tem, né? Ó, você quando foi eleito, lembra de mim, hein? Ó, lembra de mim, hein? Ó, ou quando você precisar de algo, lembra de mim. Ou o contrário, né? Olha só o que eu estou fazendo para você, hein? Lembra de mim, no dia da eleição, lembra-te de mim. Mas Neemias dizendo o seguinte: Senhor, lembra-te de mim, Deus. Receba essa palavra no seu coração. Você pode ser esquecido pelos homens, mas jamais será esquecido por Deus. O filho que você tem que não lhe valoriza, pode lhe esquecer, mas Deus não esquece. O esposo, a esposa, seus amigos. Ah, pastor, eu estou cansado de ajudar os outros. Eu esqueço os outros, eu me lembro dos outros e todos se esquecem de mim. Não vou ajudar ninguém. Para de bobeira. Diga para Deus: Senhor, lembra-te de mim para o meu bem. Senhor, eu quero que o Senhor lembre de mim. Porque se você faz as coisas para os outros, para receber em troca, tadinho de você, hein? Deus não esquece. Deus não esquece. A gente caminhar para o final, amados, para ninguém perder o ônibus e todo mundo sair feliz para casa. Mas a gente precisa levar algo dessa mensagem. Vai lá, João Marcos. A causa dos mais pobres, até hoje, chega aos ouvidos do Senhor como uma grande queixa. Você tem ouvido o clamor dos pobres? De uma coisa eu sei: Deus tem ouvido. Olha para mim, amados. Você pode não ouvir o clamor dos pobres, mas Deus tem ouvido. Lucas 18:7, Jesus diz: e Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam a Ele de dia e de noite, ainda que tardio para com eles? Tiago 5:4, eis que o jornal dos trabalhadores que ceifaram as vossas terras e que por vós foi diminuído clama, e os clamores dos que ceifaram entraram nos ouvidos do Senhor dos Exércitos. Meu querido, você que está aqui presencialmente, você que está na internet, você que está ouvindo em outro dia essa mensagem, os pobres nos nossos dias estão clamando, mas Deus jamais os deixará desamparados. Por isso que eu creio que Deus há de levantar homens nessas eleições, que temam a Deus
e que sejam sensíveis às necessidades dos mais pobres. Eu creio. Eu creio. E cabe-nos orar e tomar conta do nosso voto e sermos cidadãos que cobrem as nossas autoridades para percebermos até que ponto. É inadmissível, amados, ouvirmos um relato como uma declaração dessa, como prefeito lá do Piauí, de Cacoal é Rondônia, né? Cocal, né? E ficar assim dizendo, acontece não, isso é um traje, isso é uma vergonha. O nome desse cidadão deveria ser estampado aí nas mídias, é um desqualificado. A gente precisa se indignar, amados. Neemias ficou furioso. A gente não pode ficar assistindo assim, mas eu não gosto de política. Eu não estou falando você gostar de política. Estou falando que é uma coisa nossa. Política significa coisa pública. Diz respeito a mim, diz respeito a você. A corrupção, amados, atinge a todos nós. Encarece o arroz, faz acabar o leite, aumenta a massa dos falidos, dos miseráveis. Não adianta você falar, isso aí não tem nada a ver comigo, nada a ver comigo. Tenha misericórdia, hein? Pelo amor de Deus, hein? Diz respeito a você, sim. Aí que vem a outra aplicação, João Marcos. Temos de ficar furiosos quando vemos em nosso redor um sistema de corrupção que tem minado toda a nossa estrutura de poder. O funcionalismo público é um antro de salteadores, com honrosas exceções. Eu, quando fiz a mensagem a primeira vez, eu estava tomado por ímpeto, eu só parei, é um antro de salteadores. Eu falei, não, gente, espera aí, devagar, com honrosas exceções. Mas nós precisamos ficarmos furiosos. Em 1967, João Dias de Araújo era pastor presbiteriano em Recife. Ele mesmo foi alvo da ação de um sistema de espionagem da ditadura militar após o golpe de 64. Ele perdeu a igreja, perdeu o ministério, perdeu o magistério no seminário presbiteriano do Recife, porque ele era atento às causas sociais, participava de reuniões, apoiou um determinado candidato que era uma proposta de mudança à época. Se era certo o envolvimento dele tão ativo ou não, eu não quero questionar aqui. Naquela época, ele julgava que essa era uma posição. Mas a Igreja Presbiteriana do Brasil, na época, amados, o enxotou, o tratou. A gente fica falando de pessoas que foram alvos da ditadura, muitos pastores foram também, líderes eclesiásticos. A história está aí. E quem não sabe, quando a gente canta aqui na igreja este hino, é composição desse pastor presbiteriano. Que estou fazendo se sou cristão? Se Cristo deu-me total perdão, há muitos pobres sem lar, sem pão, há muitas vidas sem salvação. Meu Cristo veio para nos remir, o homem todo sem dividir, não só a alma do mal salvar, também o corpo ressuscitar. Há muita fome no meu país, há tanta gente que é infeliz, há criancinhas que vão morrer, há tantos velhos a padecer. Milhões não sabem como escrever, milhões de pobres não sabem ler, nas trevas vivem sem perceber que são escravos de outro ser. Que estou fazendo se sou cristão, se Cristo deu-me o seu perdão? Há muitos pobres sem lar, sem pão, há muitas vidas sem salvação. Aos poderosos eu vou pregar, aos homens ricos vou proclamar que a injustiça é contra Deus e a vil miséria insulta os céus. E eu vou repetir, amados, o meu mote aqui. Pobreza a gente pode até tolerar, mas miséria não. Pobreza, amados. Uma pessoa que, sei lá, eu ando, não dá para fechar o mês direito, mas o outro mês a gente completa, vira um pobre. A pessoa é pobre. Pobre. Mas o miserável, amados,
que o filho clama de fome, ele não tem. Não é que o filho pede um danoninho. O filho que pede um danoninho e o pai fala assim, meu filho, não vai dar para comprar essa semana, é pobre. Dá para levar. Porque o seu filho não vai morrer por falta de danoninho, que vale por um bifinho. Não vai. Tem dia que não dá, ué. Até aqui, eu não vou pedir para levantar a mão, mas dá para comprar danoninho, sempre danoninho, 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 eu quero danoninho, eu quero danoninho. Não, não dá. Eu quero danoninho, eu quero danoninho. Pelo amor de Deus, hein? Yuri, você gosta de danoninho, meu filho? Não gosta não, que bom. Então, danoninho. Mas a miséria, amados, é algo que insulta os céus. Miséria. João Marcos, vai lá. Busque nas escrituras evidências de como você deve administrar seus recursos financeiros. E você descobrirá que uma parte considerável dos seus rendimentos deveria retornar para a promoção de justiça entre os desfavorecidos. Eu não vou falar sobre esse ponto mereceu uma mensagem inteira. Você sabia que todo o seu salário e toda compra que você faz, você deveria comprar algo para o quilo? 1 quilo de arroz a mais, uma lata de óleo a mais, um pacote de macarrão. Sei que arroz está difícil, então compra 2 pacotes de macarrão. Mas alguma coisa você deveria fazer para ajudar a fome de alguém. A fome, amados, é terrível. Provérbios 21, 26 diz, o cobiçoso cobiça todo dia, porém o justo dá com generosidade. Tá? Provérbios 11, 24 diz assim, uns dão com generosidade e têm cada vez mais, outros retêm mais do que é justo e acabam na pobreza. É impressionante, amados. Quanto mais você doa, mais você tem. Lá no Vale de Jequitinhonha, amados, uma família morava na beira da estrada. E o Jefferson, que é nosso missionário lá, não sei se ele está online, se estiver, um abraço Jefferson, Fabiana e filhos. Falou, pastor Ezequias, a gente precisa construir uma casa para esse cidadão. Eu falei, manda o material, a lista de material, né? Caibro, telha, já telhou essa semana. A família já tirou foto, quem está no grupo oficial já recebe, irmãos nossos aqui doaram. Uma família que a gente ajudou a tirar da estrada no Vale do Jequitinhonha, Minas Gerais. Uma família. Uma família. João Marcos, o maior líder de todos os tempos, Jesus disse que para você liderar, precisa servir. Siga-o com seu modelo de liderança e seja parte da mudança que você deseja ver no mundo. É até bonito esse slogan, né? Seja parte da mudança que você quer ver no mundo. É por aí, amados. Tem gente que fica assim, o mundo precisa mudar, a política precisa mudar. Não, muda você. Se você mudar você, se cada um cuidar da frente da sua casa, se cada um cuidar da sua família, se cada um for mais justo, se cada um pegar sua sacola e compartilhar com alguém bate na porta, tem um prato de comida, você dá um prato de comida e dá uma cesta para ele. Se você sabe de um lugar que precisa de um serviço, você indica, você ajuda, enfim, você é sensível para isso. E por último, a mensagem é... nós estamos terminando, vamos terminar agora. Abra mão do que é supérfluo e priorize dar de si para quem não tem nada. Fazendo isso, você estará investindo na causa mais nobre do mundo, que é o seu próximo. Tiago 2, 6 vai dizer, mas vós desonrastes o pobre, porventura não vos oprime os ricos e não vos arrasta aos tribunais? 7. Porventura não blasfemam eles o bom nome que sobre vós foi invocado? Todavia, se cumprirdes conforme a Escritura, a lei real, amarás a teu próximo como a ti mesmo, bem fazeis. Vamos dar uma de Neemias, amados. Pastor, mas o prefeito não faz, não importa. Vereador não faz, não importa. Faça você, seja um Neemias. Seja alguém que abra mão do que é supérfluo, para dar de si. Mas não é dar do que sobra, mas dar do que sobra já é bom. Porque tem gente que coloca fora muita coisa que dá para aproveitar. Nós estivemos no Haiti. Meu Deus do céu. O
O que muita gente joga fora no Haiti é filé mignon. Mas é dar, amados, daquilo que você tem de melhor. E me permitam terminar, então agora sim, terminando. Dá um clique aí, João. Você lembra desse filme? A tela está meio embaçada, só quem está online vai ver. Em 1993, Steven Spielberg lançou o filme A Lista de Schindler. Quantos assistiram o filme A Lista de Schindler? Levante a mão. Metade do auditório. No final do filme, aí já vou contar o final. Que é a cena mais importante do filme, ao meu ver. Você concorda, Mateus? Não, deixa eu contar primeiro para depois você concordar, né? Que é quando Schindler, que havia salvado 1.100 judeus dos campos de concentração, ele comprava, Jorge, você viu o filme, né? Ele comprava os judeus para trabalhar para ele. E era uma forma de salvá-los. Uma história real. Na última cena do filme, Schindler, movido de compaixão, porque os judeus salvos por eles se reuniram num grupo para agradecê-lo. E ele diz o seguinte: vocês não têm que me agradecer nada. Olhando para o seu carro, ele diz: olha, se eu tivesse vendido esse carro, eu teria comprado mais 20 vidas. Ele olhou para um bottom, né, na lapela do seu paletó e disse assim: se eu tivesse vendido esse bottom, teria comprado mais 2 vidas. Ele tira o anel e diz assim: se eu tivesse vendido esse anel, outras 2 vidas. E aí ele termina com a frase lapidar: quem salva uma vida, salva o mundo inteiro. Queridão, queridona, eu sei que eu não estou falando para ricos aqui, pelo menos é o que eu percebo, mas eu estou falando com gente que pode dar mais de si para quem necessita. Quem salva uma vida, salva o mundo inteiro. Quem dá comida a quem tem fome, o emprego para quem precisa, o amparo para quem necessita. Quem empresta dinheiro, mas não faz questão nem de receber de volta. Quem age com temor a Deus e respeito às pessoas. Quem se propõe a se candidatar, mas o faz com esse interesse público. Quem entende que a corrupção é uma desgraça, de tal modo que eu vou repetir a minha frase aí: pobreza a gente até pode suportar, amados, mas miséria não dá para aceitar. Ô Ney, não dá para aceitar a miséria num país como o nosso. Não dá. Porque os políticos roubam, ainda tem dinheiro, cara. Ainda tem recursos. A gente precisa de uma concertação. Eu quero estimular a ficar de pé agora. E eu quero, nesses minutos finais, que a igreja vai orar, que você se coloque diante de Deus como um agente de transformação a partir da sua realidade, queridão. Da sua realidade, queridona. Pensa agora na sua família. Pensa agora na sua vizinhança. Se você tem influência sobre um grupo, quantas professoras nós temos aqui? Seja mais do que uma professora, que já é o bastante, mas seja mais. Você que no seu trabalho é encarregado de uma turma, seja mais do que encarregado, seja sensível para ver necessidades. Alguém do seu lado, alguém que compartilha a ferramenta com você, pode ser um miserável.
Pode ser alguém que vai dormir com fome. Essa semana alguém me procurou falando: pastor, descobri que o meu colega de trabalho está dormindo com fome. Vamos ajudar. A gente não pode, amados, ser insensível, a gente não pode, amados, a gente não pode comprar. Ele não pode ter 2 carros na garagem. E tem gente precisando de um carro para ser levado para o hospital e a gente não ajuda. Não pode. É pecado, amados. A gente não pode ter a despensa cheia a ponto de vez por outra, mas tem gente que estraga carne na geladeira. Tem gente que arroz dá bicho. Tem gente que esquece que tem óleo em casa e compra mais. E não doa. Não é sensível à dor do outro, não fica furioso. Tem gente que no trabalho sabe que tem um esquema de corrupção, mas fica quieto para poder ganhar algum tipo de benefício. Não basta ser contra a corrupção, você tem que lutar contra ela. Ah, pastor, mas eu vou perder o emprego. Meu querido e minha querida, hein? Deus está lhe colocando onde você está para você ser diferente e fazer diferença. Não faça vista grossa à corrupção. Não faça. Senão você vai estar sendo conivente. Conivente. Cuidado, hein? Diga a Deus: eu quero fazer diferença, Deus. Essa mensagem tocou meu coração. Eu fui bombardeado. Eu tirei 3 fotos aqui: a grande queixa dos pobres. A primeira foto que eu tirei. A segunda foto que eu tirei foi da justa indignação de Neemias. E a terceira foto que eu tirei foi do exemplo de homem público que nós precisamos trazer para os nossos dias. Deus, usa as nossas vidas para sermos parte das mudanças que a gente espera ver no mundo. E que o amor de Deus o Pai e a graça salvadora de nosso Senhor Jesus Cristo e a consolação maior do Espírito Santo de Deus seja com todos vocês, seja com o povo de Deus na superfície da terra, desde agora e para todos sempre. Amém e amém. Se sente, ore silenciosamente. Muito obrigado, tá ok? Pela sua presença aqui com a gente nesta noite. Vamos estar juntos. Você em casa também, estou aguardando o seu retorno, tá ok? Vamos voltar para cultuar. A gente precisa voltar. A gente precisa estar juntos aqui. Deus abençoe, ore silenciosamente. Que Deus nos cubra com bênçãos que precisamos tanto, tanto, tanto.